Fui expulsa de casa depois de me descobrir uma mulher trans, meus amigos me ajudaram e hoje fico feliz de ser quem eu sou. Tem dias que eu acordo e sinto como se tivesse finalmente conseguido ouvir minha própria voz depois de anos de barulho dentro da minha cabeça. Não é que eu não soubesse quem eu era, é mais como se eu tivesse passado a vida inteira tentando encaixar peças num quebra-cabeça que nunca fechava. Até agora. Até esses últimos meses, quando completei 18 anos e parei de fugir de mim mesma. A real é que eu sempre soube, mas nunca quis encarar. Lembro de quando eu era criança e minha mãe me dava carrinhos e bonecos de super-heróis, e eu até brincava, mas o que me chamava mesmo a atenção eram as bonecas da minha prima. Eu ficava olhando aquelas roupinhas coloridas, os cabelos compridos que dava pra pentear e pensava, por que comigo não? Mas eu engolia essa vontade, como se fosse errado até imaginar. Agora, adulta de verdade, pelo menos no papel, porque na prática eu ainda me sinto meio perdida. Eu entendi que não dá mais pra viver escondida. Eu sou uma mulher. Sempre fui. Só demorei pra ter coragem de falar isso em voz alta primeiro pra mim mesma. É engraçado, porque quando a ficha caiu, não foi um momento grandioso, tipo cena de filme. Foi simples. Eu tava deitada, mexendo no celular, passando por vídeos aleatórios, e caiu na minha timeline uma garota trans contando a própria história. Eu lembro dela sorrindo, falando que finalmente se sentia livre, e aquele sorriso bateu forte em mim. Eu desliguei o celular e fiquei encarando o teto pensando, e se eu também for? E de repente, parecia que todas as peças que nunca se encaixavam fizeram sentido de uma vez só. Eu comecei a chorar, mas não era tristeza. Era alívio. Aí logo depois veio o medo. Porque se admitir já é difícil, imagina contar pro mundo. Enquanto pensava nisso me veio uma lembrança antiga. Eu devia ter uns 7 anos. A escola ia fazer uma apresentação de teatro, e a professora queria que eu fosse um cavaleiro. Eu lembro de odiar aquela ideia. Tudo que eu queria era ser a princesa. Eu via as meninas ensaiando com vestidos improvisados, tiaras de plástico e sorrisos no rosto. Eu, de armadura de papelão, só conseguia sentir que tinha algo errado ali. No fim fiz meu papel, claro, porque criança faz o que mandam. Mas até hoje eu consigo sentir a frustração daquele dia, como se tivesse vivido um papel que nunca foi meu. Essas memórias voltam com força agora que finalmente entendo. É como se minha vida inteira tivesse sido cheia de pequenas pistas que eu ignorava ou tentava esconder. As roupas que eu experimentava escondida, as vezes em que eu ficava horas na frente do espelho, ajeitando o cabelo de um jeito que deixava meu rosto mais delicado. Os apelidos femininos que eu inventava só pra brincar na internet, mas que no fundo, soavam mais certos do que o meu próprio nome. E agora, aos 18, não tem mais como voltar atrás. Eu me olho no espelho e ainda vejo o corpo que o mundo insiste em dizer que é masculino, mas dentro de mim eu já sei, eu sou ela. Sempre fui. O mais difícil de explicar é essa mistura de euforia e medo. Euforia porque pela primeira vez eu sinto que tô vivendo a verdade. Medo porque eu sei que a minha família não vai entender. Eles têm expectativas, sonhos que nunca foram meus, mas que eu sempre tentei carregar. E agora eu sei que vou decepcionar muita gente. Só que pela primeira vez na vida, eu tô disposta a bancar isso. Quando eu olho pra trás, parece que minha vida foi um grande jogo de esconde-esconde comigo mesma. Eu sabia onde estava, sabia o que sentia, mas fingia que não encontrava. Engraçado é que muitas memórias que antes eu tentava apagar, hoje fazem todo sentido, como se fossem pequenas confirmações de que eu sempre fui eu. Uma das primeiras foi na infância. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. Minha mãe me levou num salão de beleza porque ela ia cortar o cabelo, e eu fiquei sentado ali, observando as mulheres rindo, conversando, mexendo nos cabelos umas das outras. Aquela energia me encantava. Eu não queria estar sentado esperando. Eu queria estar na cadeira, experimentando os penteados, sentindo aquele cuidado. Lembro de pedir baixinho pra cabeleireira, faz também no meu cabelo. Ela riu, olhou pra minha mãe, que fez cara de não. Então a cabeleireira só bagunçou meu cabelo rapidinho e disse: "Tá lindo assim." Eu sorri, mas por dentro doía. Eu queria tanto ter ficado ali, igual às outras. Na adolescência, as coisas ficaram mais intensas. Eu lembro do meu primeiro celular com internet. Eu usava aquele chat antigo de gente estranha, mas ali eu podia ser quem eu queria. Quem eu queria ser? Sempre uma garota. Eu inventava nomes femininos, fotos de perfil que não eram minhas e conversava como se fosse normal. No começo eu pensava, é só brincadeira, só um personagem. Mas no fundo, eu sabia que não era brincadeira nenhuma. Era a primeira vez que eu sentia liberdade. A escola também foi um palco estranho dessa confusão toda.
Eu via as meninas no recreio rindo, trocando pulseirinhas, dividindo segredos, e tinha uma vontade quase física de estar lá no meio. Mas eu ficava com os meninos falando de futebol, videogame, e me sentindo cada vez mais deslocada. Eles falavam de pegar meninas como se fosse uma competição, e eu fingia que entrava na brincadeira, mas dentro de mim tinha uma voz gritando: eu não sou como vocês. Uma lembrança que nunca esqueço foi de uma festa de aniversário. Eu devia ter uns 13 anos. Teve uma brincadeira de se fantasiar, e eu queria colocar um vestido rosa que estava entre as roupas da prima da aniversariante. Eu cheguei a pegar o vestido escondido, segurar contra o corpo e olhar no espelho. Por alguns segundos eu me vi. Me vi de verdade. Mas aí um dos meninos entrou no quarto, viu e começou a rir. Contou pra galera, e eu passei a festa inteira sendo zoada, ouvindo piadinhas. Ri junto, fingi que não ligava, mas quando cheguei em casa chorei até dormir. Não era só vergonha. Era a dor de saber que no fundo, aquilo era quem eu era, e que o mundo inteiro estava dizendo que era errado. Mesmo assim, em pequenos momentos eu encontrava refúgio. Um exemplo bobo, eu adorava quando tinha aquelas atividades de arte na escola. Enquanto os meninos queriam desenhar carros, armas ou monstros, eu desenhava vestidos, flores, mulheres sorrindo. A professora sempre elogiava, dizia que eu tinha sensibilidade artística. Eu sorria por fora, mas por dentro o que eu sentia era uma pontinha de pertencimento, como se finalmente alguém tivesse notado uma parte verdadeira de mim, mesmo que não entendesse direito o que era. A adolescência inteira foi isso, uma mistura de descobertas secretas e silêncios dolorosos. Eu aprendi a me esconder tão bem que às vezes acreditava na minha própria máscara. Mas sempre havia aqueles segundos quando eu me trancava no quarto, colocava uma toalha na cabeça como se fosse cabelo comprido, e me olhava no espelho. Ali, naquele reflexo improvisado, eu sentia paz. Hoje, olhando para trás, eu vejo que cada lembrança, cada detalhe, cada vontade guardada era uma parte de mim tentando gritar por atenção. Eu não era um menino confuso, eu era uma garota tentando sobreviver num corpo e num papel que não eram meus. Quando eu tinha uns 15, 16 anos, e a pressão para ser igual aos outros meninos só aumentava. Parecia que todo mundo tinha uma expectativa sobre mim, meus pais, meus amigos, até professores. Era como se eu tivesse que vestir uma roupa que nunca serviu direito, mas continuar usando porque era a única que me davam. Foi nessa época que começaram as primeiras paixões. E aí, mano, foi uma bagunça na minha cabeça. Enquanto os caras da minha sala se gabavam de ter ficado com uma menina na festa, eu me pegava admirando as próprias meninas. Só que o que eu sentia não era igual ao que eles descreviam. Não era só atração, era uma mistura de desejo e identificação. Eu olhava para uma colega e pensava, eu queria ser como ela. As roupas, os jeitos, a forma como ela ocupava espaço no mundo, era uma admiração que misturava inveja e encanto. Eu não sabia como processar isso. Teve uma vez que eu me apaixonei por uma garota da turma. Eu ficava nervosa só de falar com ela. Mas quando ela me olhava nos olhos e sorria, eu sentia algo diferente. Não era só querer namorar, era também uma vontade enorme de que ela me enxergasse como eu realmente era. Não como o menino que todo mundo via, mas como a garota que eu escondia dentro de mim. Era como se eu quisesse ser amada, mas amada pela pessoa certa que eu era por dentro. Esses sentimentos me confundiam tanto que eu comecei a me fechar. Eu fingia desinteresse, dizia que não ligava para namoro, que estava focado nos estudos, mas a real era que eu tinha medo. Medo de gostar de alguém e ser rejeitada pelo simples fato de ser quem eu era. Medo de que percebessem minha diferença só pelo jeito que eu olhava para as pessoas. Foi também nessa época que eu comecei a me policiar mais. Cada gesto, cada palavra, cada tom de voz. Eu me pegava pensando, será que tô parecendo feminino demais? Se eu ria alto, logo cortava o riso. Se cruzava as pernas de um jeito mais delicado, descruzava rapidinho. Era cansativo. Eu vivia interpretando um papel que nunca ensaiei direito. Uma lembrança muito clara dessa fase foi numa festa de escola. Todo mundo dançando, os casais se formando, e eu encostada na parede, observando. Quando uma música mais lenta começou, vi os meninos chamando as meninas para dançar. Eu queria tanto estar no lugar delas. Eu queria tanto ser a garota chamada para dançar, segurar alguém pela cintura, sentir aquele momento de troca. Mas eu sabia que não ia acontecer. Então fiquei ali sorrindo de canto, fingindo que não me importava. Por dentro, era só vazio. E ainda tinha as brigas internas. Eu rezava às vezes, pedindo para Deus me consertar. Dizia coisas como, me faz normal, me faz ser igual aos outros.
Eu achava que tinha algo de errado comigo, que eu era uma falha. E cada vez que esses pensamentos vinham, eu me sentia mais sozinha. Mesmo assim, em pequenos momentos, eu me permitia. Às vezes, quando não tinha ninguém em casa, eu pegava uma camiseta da minha mãe e colocava. Ficava na frente do espelho, ajeitava o cabelo, fingia ser outra pessoa, ou melhor, fingia ser eu mesma. Nessas horas, eu me sentia livre. Mas essa liberdade vinha sempre com um gosto amargo de culpa, como se eu tivesse cometido um crime. Eu percebo hoje que essa culpa não era minha. Era o peso do que a sociedade jogava em cima de mim, do que minha família esperava de mim. Mas na época, sem entender nada, eu só me afundava. A adolescência já é difícil para qualquer um. Para mim foi como viver duas vidas ao mesmo tempo. A que todo mundo via e a que só existia no espelho, nas minhas fantasias, nos segredos que eu jamais ousava contar. Hoje em dia, o que mais ocupa minha cabeça é a ideia de contar para todo mundo quem eu realmente sou. Parece simples, né? Abrir a boca e dizer, eu sou uma mulher. Mas na prática, cada vez que eu penso em falar, meu coração dispara como se eu fosse pular de um penhasco sem saber se tem rede lá embaixo. Eu já consegui admitir para mim mesma. Isso já foi uma vitória gigante. Mas agora vem a parte difícil, encarar o olhar dos outros. Eu sei que tem gente que vai virar a cara, sei que tem gente que nunca vai me aceitar. E mesmo assim, eu sinto que não dá mais para viver nesse segredo. Porque esconder é como andar com uma mochila cheia de pedras. Você até aguenta um tempo, mas uma hora o peso te derruba. A primeira pessoa que eu pensei em contar foi uma amiga minha. A gente se conhece desde a escola, e ela sempre foi diferente, sabe? Mais aberta, menos presa a essas caixinhas que o mundo insiste em enfiar a gente. Eu lembro de ensaiar a mensagem no celular dezenas de vezes. Escrevia, preciso te contar uma coisa importante sobre mim. Apagava. Tentava de novo, tenho um segredo para dividir. Apagava de novo. No fim, só mandei, podemos conversar? É sério, quando chegou a hora eu quase desisti. A gente se encontrou numa lanchonete, e eu tava tão nervosa que mal consegui comer. Ficamos falando de coisas banais, até que ela olhou bem na minha cara e disse, tá, fala logo. O que tá acontecendo? Meu coração disparou. Minhas mãos suavam. Eu respirei fundo e disse, eu não sou quem todo mundo pensa que eu sou. Eu sou uma mulher. Eu sou trans. O silêncio que veio depois foi curto, mas pareceu uma eternidade. Eu fiquei olhando para ela, esperando uma reação, qualquer coisa. Ela piscou algumas vezes e então sorriu. Eu já imaginava. Disse, simples assim. E eu tô muito feliz que você tá se permitindo ser quem é. Eu chorei. Ali na frente dela, sem conseguir segurar. Foi a primeira vez que eu disse em voz alta para alguém além de mim mesma. E ouvir uma resposta de apoio, foi como se uma parte do peso tivesse caído da mochila. Mas ao mesmo tempo que esse momento me deu força, ele também me fez pensar. Se foi tão difícil com uma amiga, imagina com a minha família. E é aí que o medo volta ainda mais forte. Minha família é complicada. Eles têm opiniões fortes sobre tudo. Política, religião, comportamento. Tudo vira julgamento. E eu sei que na cabeça deles, homem é homem, mulher é mulher, e acabou. Eu já ouvi piadinhas na mesa do almoço sobre pessoas trans, já vi caras feias quando passava uma travesti na rua. Então, como é que eu vou chegar neles e dizer, eu sou assim também? Só de imaginar a cena, eu sinto vontade de encolher. Mas também tem uma parte de mim que grita, se não for agora, quando vai ser? Eu não quero mais viver metade de mim só para agradar os outros. Então eu tô me preparando. Aos poucos. Escrevo cartas que nunca entrego, ensaio frases na frente do espelho, penso nas possíveis respostas que eles podem dar. Às vezes eu imagino minha mãe chorando, meu pai gritando, meus irmãos rindo. E nessas horas, eu quase desisto. Mas aí eu lembro do sorriso da minha amiga, do alívio que senti quando disse a verdade, e eu sei, eu preciso tentar. O presente é esse turbilhão. Entre coragem e medo, entre euforia e pânico. Eu ainda não contei pra família, mas sei que esse momento tá chegando. E quando chegar, vai mudar tudo. Depois de contar pra minha amiga e sentir aquele alívio absurdo, eu percebi uma coisa, se eu quisesse ter força pra enfrentar minha família, eu precisava de mais gente do meu lado. Uma rede. Pessoas que me enxergassem como eu sou de verdade e que estivessem comigo, acontecesse o que acontecesse. Porque no fundo, eu sei que existe uma chance real de que meus pais não aceitem, de que eu seja expulsa de casa. E se isso acontecer, eu não quero estar sozinha. Então comecei a escolher com cuidado quem mais eu ia contar. Era quase uma estratégia de sobrevivência. Eu não ia simplesmente sair gritando pro mundo, porque o mundo pode ser cruel. Mas eu sabia que tinha alguns amigos que no fundo eu podia confiar.
O segundo foi um colega da escola, daqueles que sempre bancou o engraçado da turma. Eu tinha medo de que ele fosse zoar, transformar minha verdade em piada. Mas alguma coisa me dizia que ele tinha mais coração do que deixava transparecer. A gente saiu pra andar, e depois de muito enrolar, eu soltei: eu sou trans. Eu sou uma mulher. Ele ficou me olhando por alguns segundos, sério pela primeira vez na vida, e disse: tá, e daí? Você continua sendo você. Eu ri nervosa, meio sem acreditar. Não é estranho pra você? Estranho é você achar que eu vou deixar de ser teu amigo por causa disso. Ele respondeu, dando de ombros. Se alguém tiver problema com isso, o problema é deles. Eu quase desabei ali no meio da rua. Mais uma pedra que saiu da mochila. Depois dele, contei pra outra amiga da escola, uma das poucas com quem eu trocava confidências. Ela não só me apoiou, como também me apresentou a uma colega dela que já tinha passado por transição. Conversar com essa garota foi tipo enxergar o futuro com mais clareza. Ela falou das dificuldades, do preconceito, mas também falou da liberdade que é viver sendo quem você é. Eu saí desse encontro com um sentimento novo, esperança. A cada pessoa que eu contava, eu sentia o medo diminuir um pouquinho e a coragem crescer. Ainda era assustador, claro, mas agora eu tinha um círculo de gente que sabia da minha verdade e me aceitava sem questionar. Era como se eu tivesse construindo uma base segura, uma rede para me segurar se eu caísse. E essa rede foi fundamental quando comecei a pensar em contar para minha família, porque a possibilidade deles reagirem mal sempre me rondava. Eu já me imaginava sendo expulsa de casa, ouvindo palavras duras, ficando sem ter onde ir. Só que agora, se isso acontecesse, eu sabia que não ia estar totalmente desamparada. Eu tinha para onde correr, tinha quem me oferecesse um sofá, um abraço, uma palavra de apoio. É estranho, sabe? Eu passei a vida inteira tentando agradar os outros, tentando ser o que esperavam de mim. E agora que eu tô finalmente escolhendo ser eu mesma, eu percebo que quem realmente importa não vai me abandonar. Os outros nunca me enxergaram de verdade mesmo. Ainda não tô pronta para contar pros meus pais. Cada vez que penso nisso, sinto meu estômago virar. Mas pela primeira vez, eu sinto que quando chegar a hora eu não vou estar lutando sozinha. Eu vou ter uma rede de apoio atrás de mim, pronta para me segurar. E isso, para mim, já é um começo de vitória. Passei semanas me preparando mentalmente para contar pros meus pais. Era como se eu estivesse marcando um encontro com a própria verdade e ao mesmo tempo com o meu maior medo. Eu sabia que não dava mais para adiar para sempre, mas também não dava para simplesmente largar a bomba de uma hora para outra. Então eu ensaiava. Muito. No meu quarto, sozinha, eu ficava andando de um lado pro outro, repetindo frases. Pai, mãe, eu preciso falar uma coisa importante. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu sou trans, eu sou uma mulher. Às vezes eu falava olhando pro espelho, tentando segurar o olhar da minha própria imagem, como se fosse o olhar deles. Outras vezes eu escrevia cartas, só para rasgar depois, porque nada parecia bom o bastante. E entre um ensaio e outro vinham os pensamentos ruins. E se eles gritarem? E se me expulsarem? E se disserem que não tem mais filho? Cada cenário passava pela minha cabeça como um filme de terror. Mas eu também lembrava da minha rede de apoio. Dos amigos que já sabiam, que me prometeram estar comigo não importa o que. Era isso que me dava coragem. Até que chegou um dia em que eu percebi que não tinha mais como adiar. Minha mãe estava na cozinha, meu pai no sofá assistindo TV. Eu desci as escadas com o coração martelando no peito. Senti minhas mãos tremerem, as pernas quase falhando. Parecia que eu ia desmaiar a qualquer momento. Eu preciso falar com vocês. Minha voz saiu trêmula, mas firme o suficiente para chamar a atenção deles. Meu pai abaixou o volume da TV, minha mãe se virou da pia com um olhar de curiosidade. Eu fiquei ali parada com a garganta seca, olhando para os dois. Por um segundo pensei em inventar uma desculpa e correr de volta pro meu quarto. Mas aí eu respirei fundo. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Comecei, sentindo as palavras quase travarem na garganta. Eu sou trans. Eu sou uma mulher. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Meus pais se entreolharam, como se esperassem que um confirmasse pro outro que tinham ouvido direito. Minha mãe foi a primeira a reagir. O quê? Ela disse, quase sussurrando, como se a palavra fosse proibida. Isso é alguma fase? Meu pai, por outro lado, explodiu. Você tá brincando comigo? A voz dele ecoou pela sala. Depois de tudo que a gente fez por você, vem com essa palhaçada? Homem é homem, mulher é mulher. Eu senti meu corpo gelar. Quis encolher, desaparecer. Mas eu já tinha dito, não dava pra voltar atrás. Não é palhaçada, pai. É quem eu sou. Sempre fui.
Eu só não tinha coragem de falar. Isso é vergonha que você tá trazendo pra nossa família. Ele levantou, o rosto vermelho de raiva. Eu não criei um filho pra virar isso aí. Minha mãe não falava nada, só chorava. E isso doía ainda mais. Porque o silêncio dela pesava mais do que os gritos dele. Eu tentei falar, tentei explicar. Mas parecia que cada palavra minha só deixava meu pai mais furioso. Ele começou a andar de um lado pro outro, passando a mão no cabelo como se não acreditasse. Não aceito isso. Ele disse firme, como se a decisão estivesse tomada. Enquanto você morar nessa casa, vai viver como homem. Foi como um soco no estômago. Eu senti as lágrimas subirem, mas não deixei cair. Eu só fiquei parada, segurando a raiva e a dor ao mesmo tempo. No fundo, eu já sabia que podia ser assim. Mas ouvir de verdade, em voz alta, ainda foi devastador. E ali, naquela sala, eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Depois que as palavras saíram da boca do meu pai, enquanto você morar nessa casa, vai viver como homem, eu senti como se o ar tivesse sumido da sala. O silêncio que veio depois não era de calma, era de peso. Eu não conseguia olhar nos olhos deles, só fiquei parada com a garganta seca tentando não chorar. Minha mãe foi a primeira a se mover. Ela desligou a torneira da pia, enxugou as mãos no pano de prato e se sentou na cadeira, ainda chorando baixinho. Não olhava nem para mim, nem pro meu pai. Era como se estivesse tentando desaparecer junto com as lágrimas. Aquilo me cortou mais fundo do que os gritos dele. Vai pro seu quarto. Meu pai falou seco, apontando pro andar de cima. Eu não quero te olhar agora. A voz dele soava como uma sentença. Eu queria gritar, queria dizer tudo que ensaiei tantas vezes, mas as palavras não saíam. Então eu subi as escadas devagar, sentindo cada degrau pesar como se fosse chumbo. Quando fechei a porta do meu quarto, finalmente desabei. Chorei como não chorava há anos. Um choro pesado, soluçado, que vinha lá do fundo do peito. Eu sabia que isso podia acontecer, mas viver a cena era outra coisa. Era real, era cruel, era dolorido de um jeito que nenhuma preparação teria resolvido. Deitada na cama, fiquei lembrando dos amigos que já sabiam, da rede de apoio que eu tinha formado. Era quase como segurar uma corda enquanto caía no abismo. Só de pensar neles, eu conseguia respirar um pouco melhor. Mas ainda assim, a sensação de estar trancada no meu próprio quarto, com meus pais lá embaixo me rejeitando, era sufocante. Horas se passaram. Ou talvez só minutos, eu não sei. Perdi a noção do tempo. Até que ouvi passos no corredor e um leve bater na porta. Posso entrar? Era a voz da minha mãe. Eu não respondi de imediato. Parte de mim queria gritar não, mas outra parte queria desesperadamente ouvir algo diferente, algum sinal de que não estava completamente sozinha ali dentro. Então, depois de alguns segundos, murmurei, pode. Ela entrou devagar, fechou a porta atrás de si e se sentou na beira da cama. O rosto ainda estava molhado de lágrimas. Ficamos em silêncio por um tempo, até que ela disse, eu não sei lidar com isso. A voz dela tremia. Eu não entendo, mas você continua sendo meu. Ela engoliu seco, corrigindo, minha filha. As palavras dela bateram fundo. Não era aceitação plena, não era apoio incondicional, mas era algo. Um fio de esperança no meio de tanto desespero. Eu só tenho medo. Ela continuou. O mundo é cruel. As pessoas são cruéis. E eu não sei se consigo te proteger disso. Eu segurei a mão dela, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Eu já passei a vida toda me escondendo. Isso doeu mais do que qualquer crueldade que eu possa enfrentar lá fora. Eu preciso ser eu, mãe. Senão, eu não aguento. Ela chorou de novo. Não respondeu nada, só apertou minha mão. Era um gesto pequeno, mas naquela noite foi a única coisa que me impediu de desmoronar por completo. Lá embaixo, ouvi a voz do meu pai resmungando sozinho, o som da televisão alta. Ele não ia ceder, eu sabia. E aquilo me deixou com medo. Porque se ele decidisse me expulsar de casa de verdade, eu não sabia quanto tempo minha mãe conseguiria me defender. Aquela noite deitada na cama eu percebi, a batalha estava só começando. Os dias depois da revelação foram um inferno. Meu pai mal falava comigo, e quando falava era para soltar comentários cruéis. Arruma esse cabelo, tá parecendo uma vagabunda. Enquanto morar aqui, vai se comportar como homem. Cada palavra dele era um tijolo no muro que se erguia entre nós. Minha mãe tentava apaziguar, mas a tensão era tanta que a casa parecia sufocar. Eu passava a maior parte do tempo trancada no quarto, estudando, conversando com meus amigos pelo celular, planejando uma saída de emergência. Eu já tinha começado a deixar algumas roupas escondidas na mochila, junto com documentos e coisas pessoais. Uma parte de mim ainda tinha esperança de que a situação fosse melhorar.
mas outra já sabia que era questão de tempo até a bomba explodir. E ela explodiu. Foi numa noite de sexta. Eu tinha saído com 2 amigas e voltei tarde, umas 11 horas. Estava de saia, maquiagem leve, nada demais, mas o suficiente para provocar a fúria do meu pai. Assim que entrei pela porta, ele levantou do sofá, os olhos faiscando. Eu não acredito que você tem coragem de sair assim. Ele gritou, apontando para mim como se eu fosse um criminoso. Debaixo do meu teto não. Minha mãe tentou intervir, mas ele estava fora de si. Ou você larga essa palhaçada agora, ou pega suas coisas e vai embora. O silêncio que veio depois foi diferente do da primeira vez. Não era de dúvida, era de certeza. Eu olhei para ele e percebi que não havia mais volta. Ele nunca ia me aceitar. Nunca. Meu coração disparou, mas minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Então eu vou. Ele ficou parado, surpreso por eu não implorar, não chorar, não tentar negociar. Mas a verdade é que eu já tinha chorado demais. Eu já estava preparada. Peguei a mochila que estava pronta no meu quarto, coloquei nos ombros e desci as escadas com as mãos trêmulas, mas a cabeça erguida. Minha mãe chorava, implorando para ele pensar melhor, mas ele só virou o rosto. Quando a porta bateu atrás de mim, o ar frio da noite bateu no meu rosto como uma bofetada. Eu estava sem casa, mas ao mesmo tempo senti uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez eu era eu mesma, sem máscaras, sem esconder. Mandei mensagem para uma amiga, aconteceu. Preciso de você agora. Em menos de 20 minutos, ela apareceu de carro. Me abraçou forte assim que me viu, e eu desabei no ombro dela. Você não tá sozinha. Ela disse, firme. A gente tá com você. Sempre. Naquela noite dormi no sofá da casa dela. No dia seguinte, mais 2 amigos apareceram, trazendo roupas, oferecendo ajuda. Um deles até falou com uma ONG que dava apoio a pessoas trans expulsas de casa. Eu vi na prática o que significava ter uma rede de apoio. Não era só amizade, era sobrevivência. Os primeiros dias foram difíceis, claro. Chorei muito, senti falta da minha mãe, da minha cama, até das coisas ruins. Mas aos poucos comecei a perceber que aquele era o começo de uma nova vida. Uma vida que, pela primeira vez, era minha de verdade. Olhei para mim mesma no espelho da casa da minha amiga, ainda de pijama emprestado, o rosto inchado de tanto chorar, mas algo brilhava nos meus olhos. Algo que eu nunca tinha visto antes. Esperança. Você conseguiu. Sussurrei para mim mesma, tocando o vidro. Você é livre. E naquele momento, mesmo sem saber como seria o amanhã, eu entendi que já tinha vencido a batalha mais importante, a de existir.